A lei de licitações foi criada para normatizar os contratos de empresas com a administração pública e impedir desvios e irregularidades no processo licitatório para interesse pessoal, empresarial ou político. Mas o outro lado da moeda é a dificuldade que a administração pública tem para executar as obras. Por isso, o governo federal quer mudanças na lei e argumenta que ela é extremamente rígida e não é efetiva para acabar com a corrupção. A ministra de Relações Institucionais, Idely Salvati, considera que o momento é propício para o Congresso fazer mudanças na lei de licitações. Mas a votação só deve ocorrer após as eleições municipais de outubro. Na Câmara existem 151 projetos alterando a lei de 1993. De lá para cá, o modelo de contratações de obras públicas sofreu alterações, como a criação do regime diferenciado de contratações para acelerar as obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e que agora está sendo ampliado para o PAC. Mas especialistas argumentam que a flexibilização pode facilitar o superfaturamento das obras e desvios de dinheiro público. Qual é o risco dessa flexibilização? A agilidade nos processos pode resultar em aumento de corrupção? E quais os benefícios dessa mudança? Parece consenso que o Brasil só vai conseguir crescer de forma sustentada se investir em infraestrutura. Mas também é impossível não associar grandes obras a prazos não cumpridos, superfaturamento e a qualidade duvidosa dos serviços contratados. Ainda não dá para avaliar os resultados dos programas que foram contratados pelo regime diferenciado de contratação, mas o governo aposta nessa estratégia. Após estendê-lo às obras do PAC, pretende usar essa forma de contratação em outros programas do governo. Resta saber até que ponto a ampliação do que era para ser diferenciado é de fato a melhor alternativa para o processo de licitação tradicional, baseado em uma lei de quase 20 anos. É o que a Expressão Nacional quer debater hoje. Estão aqui conosco o deputado Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, o especialista em licitação da ONG Contas Abertas, Inaldo Vasconcelos, o deputado Rubens Bueno, líder do PPS, e o procurador da Fazenda Nacional, Alexandre Cairo. Ele é da Advocacia Geral da União. Senhores, muito obrigada pela presença de todos aqui no nosso programa. Deputado Celso Maldaner, eu começo com o senhor. O regime diferenciado de contratações, ele já se mostrou eficaz na redução do tempo necessário para a contratação, para a licitação e para a contratação. A gente não sabe ainda o resultado final disso. Só quando essas obras chegarem ao final que a gente vai saber se, de fato, ele se apresentou útil, como é a ideia dele. O senhor já foi prefeito de 3 vezes de uma cidade de Santa Catarina. O senhor acha que essa forma de contratação, ela pode resolver o problema de infraestrutura que o Brasil vem vivendo? Com certeza, eu particularmente não tenho dúvida nenhuma. Aliás, o Senado já fez, em anos anteriores, CPI sobre obras inacabadas. Então, o sistema de licitação que está em vigor hoje no país, nós conhecemos, e eu acredito que essa demora na questão de conclusões e obras inacabadas que não terminam, por questões, às vezes, de orçamento, questões de não pagamentos, enfim, tem dado muito prejuízo ao país. Então, eu acredito que esse regime diferenciado, uma obra global, com certeza o país vai ganhar porque vai ter mais agilidade na execução dessas obras. Principalmente que o grande problema hoje do nosso país é a falta de infraestrutura. A infraestrutura logística em todos os modais, seja no rodoviário, seja, enfim, ferroviário, as obras não... A infraestrutura não tem acompanhado o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. Então, eu diria que o maior problema hoje é a falta de infraestrutura. E eu acredito que com esse regime diferenciado vai fazer a diferença daqui para frente. Deputado Rubens Bueno, a questão da infraestrutura no Brasil não é uma coisa de agora. É uma coisa de há muito tempo, o problema de infraestrutura. Assim como a realização da Copa e das Olimpíadas é algo que se sabia há muito tempo. Qual é a sua avaliação sobre essa forma de contratação do regime diferenciado e sobre a extensão disso? Já se diz agora que no programa Brasil Carinhoso
Pretende-se usar essa forma de contratação? Nas obras do PAC já foi autorizada a utilização desse regime de contratação? Qual é a sua avaliação? Bom, primeiro é preciso dizer que esse é um atestado de incompetência do governo federal. Claríssimo. Por que isto? Porque o Brasil foi escolhido como país sede da Copa do Mundo em outubro de 2007. E só começou a pensar na Copa do Mundo em 2011. Então, 4 anos se passaram e o governo não moveu uma palha sequer. Antes era só o espetáculo. Era o palanque que o Brasil seria sede da Copa do Mundo. Depois veio Olimpíadas e aí mais palanque, mais festa e mais marketing. Ou seja, a ação concreta não aconteceu. A discussão de fundo, e eu quero aqui, Maldaner, a discussão de fundo é o seguinte: o Brasil precisa desconcentrar recursos e descentralizar a gestão. Quando acumula, como hoje, concentra tudo em Brasília, aí é o caminho para que tudo aconteça o que há de pior. As obras começam e não terminam, são superfaturadas e todas elas têm um problema grave porque envolve sempre políticos e instituições no meio. Quando descentralizada, ela podia ser feita de uma forma muito mais adequada. O regime diferenciado de contratação é algo novo no Brasil. E esse algo novo veio pela pressa em poder aprovar uma lei que pudesse efetivamente contribuir para agilizar esse processo. Aí nós temos o projeto básico, aí nós temos a questão do projeto executivo, ou seja, aqueles dados essenciais para que uma obra possa ser bem planejada no tempo e executada no prazo, ela deixa de ser porque você deixa de planejar com tempo para poder executar, sabendo-se que vai começar e não quando vai terminar. E o mais grave, às vezes é um custo muito alto e com problemas de irregularidade de toda a ordem. Por isso é que eu volto a dizer, de discutir novamente a 8666, e eu também fui prefeito, sei o que é isto, ela tem as suas dificuldades, mas discuti-la ao longo do tempo. Ela é tão boa que ela já está durando quase 20 anos. E ela não foi construída à toa. Eu saí daqui em 92 como deputado federal e fui assumir a prefeitura de Campo Mourão. E naquele período já estava em fase final de discussão de longos e longos anos uma nova lei de licitações. E aconteceu em 93. Resultado disso, temos uma boa lei, né? Modelar, aprimorar, modernizar, está perfeito, né? Mas não derrogá-la. Isso aí seria um prejuízo muito grande para aquilo que nós compreendemos o que é moralidade e legalidade que está expressa na Constituição da República. Inaldo Vasconcelos, você que é um especialista em licitação, qual a sua avaliação sobre essa mudança que o regime diferenciado de contratação fez de juntar o projeto básico e o projeto executivo ser apresentados de forma conjunta? Isso realmente agiliza o processo e até que ponto isso tira do processo de licitação as empresas de menor porte que veriam nisso um grande custo que só vai ser ressarcido de fato por quem ganhar a licitação? Preliminarmente eu faria o seguinte comentário, que eu acho que é básico nessa questão. No Brasil, as questões que não têm uma solução adequada, no caso, os ilícitos, a corrupção está imperando no dia a dia da gestão pública há anos, elas são resolvidas com elimina-se a lei, corrige-se a lei, se esquecem da coisa básica. A grande questão da lei de licitação, ela é um modelo sistêmico onde 3 partes têm que estar integradas. A primeira parte é a fase do processo licitatório. À medida que se não tem um projeto básico adequado, que represente realmente o objeto que a administração quer comprar, e todos os mecanismos de defesa que possam, lá na segunda fase, na fase de execução, como ferramenta de controle preventivo, isso vai gerar todo um problema. Então, a questão básica não é mudar a lei. Lógico que a lei precisa ser melhorada em algumas questões, como está sendo colocado, a celeridade dos prazos, o prazo lá da questão da publicação, o prazo da publicação que passou pelo RDC passou a ser 15 dias ao invés de 45, né? Então, essas questões todas, a questão da publicação é importante. E essas questões todas, elas também têm a gestão envolvida. Então, a lei, ela tem essas 3 fases. A primeira fase, se fizer um projeto básico, um edital bem construído, certamente vai facilitar a segunda fase, que é a execução do contrato.
Na execução do contrato é onde está se pecando mais, onde os gestores estão despreparados para tal finalidade. Na atestação das faturas, onde tem pessoas despreparadas, gente, públicos que não têm preparação nenhuma. E daí é um assunto que eu já estudei bastante, inclusive escrevi essa obra aí de a licitação eficaz de contrato, de licitação em contrato. E outra questão que na administração pública não se aplica, que é a avaliação do desempenho da execução do contrato. Isso é fundamental, porque se fizer um modelo, conforme eu propus no meu livro, onde a avaliação é bimestral, a administração, os gestores da entidade vão estar sinalizando a eficiência ou ineficiência daquele contratado. E daí vão tomar outras providências, como preparar nova licitação, por questões de prazo, ou aplicar sanções que a lei está configurado no conteúdo da própria lei. Então, e essa avaliação de desempenho, que está lá, amarrada lá no artigo 37, no princípio da eficiência, não é aplicada. E isso tem que ser aplicado. À medida que se faz isso no tempo real, lógico que você vai evitar esses atos ilícitos a tempo real. Procurador Alexandre Carata, a gente está falando aqui agora sobre a questão do acompanhamento da execução do contrato, da fiscalização. Existe uma proposta em tramitação aqui na Casa, das mais de 150 propostas que pretendem mudar a lei de licitações, que define que esse processo de fiscalização, de acompanhamento, seja feito somente por servidores do quadro efetivo. E atualmente isso pode ser feito tanto por servidores que não são do quadro, que são indicados, né? E aí entram critérios técnicos, mas também entram critérios políticos, entram critérios de fidelidade à pessoa que o indicou e até mesmo por pessoas terceirizadas. Aí eu não estou entrando no mérito da qualidade dessas pessoas, do empregado, né, do terceirizado ser mais ou menos competente que o servidor efetivo. Mas o que se tem por trás dessa ideia é que no servidor efetivo caberia ao Estado investir efetivamente nessa pessoa, torná-la efetivamente uma pessoa apta a fazer essa fiscalização, e também existe um aspecto de que é uma pessoa que, vamos dizer assim, tem mais a perder, né? Ela tem um emprego público em que ela aposta a vida dela para perder. O senhor acha que é um caminho para viabilizar que essa fiscalização da execução do contrato seja mais bem feita? Hoje, essa questão ela envolve aspectos relacionados a efetivamente capacitação. O legislador nos colocou a necessidade de indicarmos como fiscal do contrato, representante da administração. E o representante da administração, ele não, nesse caso especificamente, não vinculou a necessidade de termos um servidor público. Mas a questão é, o servidor público seria interessante? Claro, o servidor público, você tendo condições de efetivamente investir e ter um resultado, né, sem sombra de dúvida, é alguém que vai ficar na administração, que vai poder levar o conhecimento ao longo do tempo e passando assim para outros servidores no âmbito da própria administração. Mas você veja, isso não é determinante para assegurar, né, a honestidade na fiscalização de contrato. Porque, por exemplo, eu tenho um representante que, em regra, é servidor, já é assim, né, dificilmente você coloca alguém que não seja servidor, na prática acaba sendo, mas se vocês vejam, eu posso, inclusive, o legislador permite que eu me socorra, diria, de outros profissionais, até mesmo contratando ou empresas que venham subsidiar esse servidor na fiscalização, por exemplo, de uma obra, se ele não tiver expertise suficiente ou não tenha o aparato de conhecimentos e assessoramento necessário para a fiscalização, por exemplo, de um grande evento. Mas isso não é o suficiente ainda para assegurarmos que tudo vai estar ok. Evidentemente, eu tenho que concordar com o nosso colega lá do Portal da Transparência, que efetivamente tudo passa por capacitação. É indispensável que o servidor público, ao desempenhar uma função dessa, tenha noção do que significa, né, a fiscalização de uma etapa de uma obra, a fiscalização da etapa de um serviço, né, a atenção que ele deve ter na coisa mais simples, como, por exemplo, numa fatura.
ao analisar uma fatura, você tem que pegar o valor da licitação para verificar se realmente foi aquele que foi contratado, comparar a contratação com a da fatura, ou seja, é questão de atenção. Eu costumo dizer com as pessoas que trabalham nessa área que licitação é atenção. Então, tudo passa por isso. Claro, tem situações em que, se a pessoa estiver realmente mal intencionada, fica difícil, né, nós resolvemos o problema. Não tem lei que resolva, né? Exatamente. E o problema não passa, em regra, pela lei. Muitos costumam dizer, a Lei 866 costuma privilegiar somente o menor preço. Isso não é verdade. Se nós pensarmos bem, o legislador falou o quê? Que o melhor preço é aquele que, além de melhor, atenda à especificação do edital. Então, qual é o problema? Está na lei? Não, está na especificação que, em regra, é mal feita. Agora, existem limitações também para a especificação do contrato, para não ficar parecendo que o contrato é um contrato de cartas marcadas, um contrato tendencioso. Até que ponto é possível fazer uma especificação bem feita, que garanta a qualidade do produto ou do serviço que vai estar entregue, mas sem cair nessa armadilha do direcionamento da licitação? Isso, eu entendo muito bem isso aí, porque a sua preocupação. Porque, na verdade, em regra, os produtos em geral, aí não estou fugindo um pouquinho das obras, mas no caso até nas contratações tradicionais e mais simples, a dificuldade vai desde uma caneta, você compra caneta que não escreve, borracha que não apaga, né, o apontador que não aponta, e você vai verificar o problema na qualidade. Mas vamos comprar um copinho de café. Aí alguém pede o copinho de café, aí eu coloco o café, o copinho furou. Mas furou por quê? Porque eu não botei a espessura do plástico do copinho, não fui o detalhamento que eu precisava. Então, as pessoas não estão preparadas para, efetivamente, especificar o produto com qualidade. Tudo passa pela falta de qualificação. E, nesse aspecto, eu até queria sugerir aqui, para aproveitar a oportunidade, nesse ponto, o governo poderia auxiliar a administração. Porque, vocês vejam, há uma dificuldade muito grande por falta de estrutura técnica para poder especificar. Então, isso é um problema crônico em toda a administração. Quem trabalha na área sabe muito bem que 70%, pelo menos, dos problemas nas licitações passam por especificação mal feita, que acabam resultando lá na frente em problemas para a administração. Ou porque, na hora de receber, aquilo atende a especificação, mas não tem qualidade, porque a especificação não foi bem feita. E, muitas vezes, eu sempre digo, nesses casos, se errou, usa-se o princípio da autotutela administrativa. Reveja o ato, refaça a licitação, mas não ponha produto de péssima qualidade dentro da administração. Ou seja, se eu não faço isso comigo, se eu vou ao mercado, vejo que aquele produto não me atende, se eu não compro, eu não posso fazer isso com a administração. Então, refaço o processo, faça a especificação bem feita e retome a compra. O senhor quer falar, deputado Samuel? Não, não é que eu quero discordar, mas na prática não é bem assim, né? Quando foi instituída em 93 a Lei 8.666, o presidente da época vetou a questão da qualidade técnica. O presidente Itamar Franco, né? Infelizmente, vetou esse item que é fundamental. Então, por exemplo, eu vou fazer uma licitação, vamos dar um exemplo, comprar pneus, por exemplo. Eu não posso especificar a marca do pneu. Agora, um pneu Michelin, não posso nem dizer se é importado ou não é. Aí vem um pneu chinês de péssima qualidade, quer dizer, ela valoriza só o menor preço. Então, você não tem qualidade. Então, nesse sentido, eu acho que nós teríamos que aperfeiçoar a Lei 8.666. Eu não tenho nada contra, pelo contrário. Ela tem que ser melhorada. Por exemplo, o preço inexequível, mesmo no pregão, faz abaixo do custo. Então, eu acho que teria que ter uma média na licitação. Por exemplo, 5 empresas participam de uma licitação. Você elimina o maior preço, elimina o menor e a média. Quem chega mais perto da média das 3, né, eu diria que, nesse sentido, tem que ter uma modificação na legislação para você valorizar também a qualidade do produto. E eu acho que é fundamental, né, não aceitar uma proposta inexequível, mas também não aceitar um produto de péssima qualidade. Então, eu acho que, nesse sentido, nós teríamos que melhorar a Lei 8.666, que é de 93, aliás, 19 anos. Aliás, até os valores. Para serviços, R$8.000, é dispensado até 8.000. Para obras de engenharia, até 15.000, que é 10% sobre o valor. 150.000, uma obra de engenharia, é carta convite. 80.000, faz 19 anos que está em vigor. Então, se há desonestidade, então não interessa valores, não interessa
a lei não vai proibir a desonestidade, e nem o técnico não vai descobrir se tem malandragem. Então, é nesse sentido que eu acho que temos que aperfeiçoar essa lei. Claro, esse regime diferenciado agora é uma coisa nova. Lá para nós, para o município, não, seria mais para obras de grande vulto, mas eu acredito que nós temos que aperfeiçoar a Lei 8.066. Eu concordo com o deputado, realmente nós precisamos, mas eu digo que o enfoque do aperfeiçoamento deve passar necessariamente pelo aprimoramento nas técnicas de especificação, ou seja, o Estado precisa prestar um certo apoio. Ao comprar uma caneta, por exemplo, um Inmetro deveria trazer algum critério objetivo que auxiliasse o administrador, né, a avaliar aquilo de uma forma mais simples e objetiva. Então, alguém poderia dizer, por exemplo, olha, para avaliar uma caneta se ela tem qualidade, ela tem que escrever ininterruptamente por 30 segundos. Então, você escreve lá, opa, falhou, não serve. Ou seja, algum critério mais fácil de que qualquer administrador conseguisse avaliar os produtos. Porque, efetivamente, o deputado tem toda a razão, é difícil, efetivamente, você especificar produto e resguardando a qualidade sem direcionar. Eu queria, antes da gente ir para o intervalo, trazer um outro ponto aqui da discussão. Nós estamos às vésperas de um novo processo eleitoral nos municípios, e o Congresso Nacional está vivenciando nesse momento uma CPMI, que é a CPMI do Cachoeira, né, que é o principal empreiteiro do PAC. E aí, a Câmara tem, na sua página na internet, tem um espaço chamado E-Democracia, que é um espaço em que o cidadão pode contribuir para o debate das leis, né? E existe uma comunidade de 5.500 pessoas, inclusive muitos especialistas, discutindo a lei de licitações. E uma das sugestões que surgiu no E-Democracia foi que deveria ser impedido que doadores de campanha participassem de processos licitatórios e que os contratados pela administração pública não pudessem fazer doações para a campanha. Isso também deveria ser proibido. Deputado Rubens Bueno, qual é a sua opinião sobre essa sugestão? Eu sou a favor do financiamento público de campanha, De forma política. onde todos estão iguais, né? Se nós queremos uma democracia, a igualdade de oportunidade é o fundamento básico, né? Então, financiamento público de campanha, onde todos começam e sabem. E aquele que, porventura, daí se desviar, poderá perder o mandato, o partido poderá perder o registro. Quer dizer, nós temos que entrar num processo em que todos nós tenhamos a condição igual e, sobretudo, o compromisso com a nação. Hoje não tem, cada um é dono do seu mandato. E agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que o deputado pode criar um novo partido, que leva tempo, televisão, fundo partidário, então vai ser o samba do crioulo doido, né? Infelizmente, a judicialização da política brasileira leva a isto, infelizmente. Então, nós temos que ver só o seguinte, a discussão que se dá, Hinaldo, que se dá é a seguinte, uma boa lei tem que ter um processo de discussão. O Brasil é um país grande, desigual. Então, não é fácil você querer daqui de Brasília dizer esta lei é boa para o Amazonas e é boa para o Rio Grande do Sul, ou boa para Alagoas e boa para o Amapá. É evidente que não é. Então, nós temos que buscar isto aqui na sua finura, assim, na sua espessura mais fina possível para poder atender o país como um todo. Por isso que eu trato da desconcentração de recursos e descentralização da gestão pública. E o outro fato é que a lei, quanto mais você discutir, esta lei será muito mais duradoura. A lei, quanto mais pressa tiver a votar, ela tem uma vida muito mais curta. É o caso da RDC. Está sendo votado aqui às pressas para poder atender. Foi votado numa medida provisória que tratava da compra da Companhia de Energia Elétrica de Goiás. Embutiram um contrabando ali, né, para poder votar. É isto que não leva o Brasil a lugar nenhum do ponto de vista do seu instrumento legal e da segurança jurídica para todos. Deputado, Hinaldo, perdão, eu gostaria de ouvi-lo, mas antes só para esclarecer, acho que eu não fui muito feliz na minha pergunta. A CPMI do Cachoeira revela, né, discute o fato de a construtora Delta ser um dos problemas. Você só não colocou a construtora Delta. Fica parecendo que o Cachoeira era o maior empreiteiro, né? Então, estou me corrigindo. O maior empreiteiro não era o Carlinhos Cachoeira, era a construtora Delta. É a construtora Delta. Eu acrescentaria 3 questões na discussão que foi levada aqui. A primeira é que está lá no artigo 3º da Lei 866, que foi regulamentado, inclusive, esse artigo 3º pelo um decreto de sustentabilidade ambiental, agora, essa semana, e que ela trata da questão da seguinte forma: as compras de bens, contratação de serviço técnico e obras, elas
passam pela melhor proposta. Então, a melhor proposta não quer dizer menor preço. Exato. Então, a melhor proposta é aquela que oferte um bem com a qualidade satisfatória e que atenda às necessidades do interesse público daquela entidade. Essa é a primeira questão. A segunda questão que eu gostaria de colocar: a ausência de controle interno e externo dentro de uma linha ótica preventiva é uma coisa muito clara e explícita nesse país. Vou lhe exemplificar. No caso da construtora Delta, falam-se que ela tinha 100... é a mídia que fala, eu não posso comprovar esses dados, porque eu não tenho ele em mão. Não tenho acesso a esses dados. Mas fala-se que ela tinha por cerca de 100 contratos com DENIT. E mais outros contratos que davam um montante de mais de 500 contratos. Então, que controle é esse que consegue permitir que uma empresa concentre uma quantidade dessa de obras no país? Lógico que isso aí tinha que ter um acompanhamento e fiscalização. E o órgão setorial para isso, sem nenhuma questão ideológica nessa questão, é o Ministério do Planejamento. Ele tem uma secretaria para isso. Essa secretaria ela deveria acompanhar o quantitativo de contratos, inclusive os valores econômicos do orçamento que estão envolvidos. Né? E a terceira questão, que eu acho importante nessa conversa. A lei 866, ela vem de uma origem de outra lei. Ela tem 19 anos e vem de origem de outra lei chamada 2300. Decreto-lei. Decreto-lei 2300. Exatamente, Decreto-lei 2300. Então, ela já vem de um histórico técnico. E daí, em 19 anos, essa lei produziu coisas boas para esse país. Então, ela é a geni da corrupção? Não, ela não é a geni da corrupção. A grande questão é a gestão. É os gestores que estão despreparados. Vamos fazer um intervalo? A gente volta já já. Até já.